a expansão da agricultura nos modelos bíblicos. Todos os que estão vivendo na terra precisam comer. Esse alimento precisa ser extraído de algum lugar, ou seja, da natureza, ou seja, em transformar a natureza para que esta possa dar meios para que se produzam os alimentos baseados no seu hábito alimentar de cada região, de cada povo, de cada cultura. Eu quero apontar aqui algumas observações ou algumas orientações bíblicas para o homem bíblico. Então, o nosso tema é como expandir a agricultura nos modelos bíblicos. Nós sabemos que, desde o começo, o homem tem buscado, segundo a história, diz que o homem se organizou em grupo, o homem passou de ser meramente extrativista para formar aí seu grupo organizado, ou seja, passou a ser homem cultivador, passou então a formar o sistema político, administrativo da humanidade. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele orientou os homens como fazer isso. Na Bíblia, tem essas orientações certinhas de como fazer. E aí você vai dizer, olha, mas isso é contrário à cultura da preservação. Não sei. Vamos pela baliza do cristão. A palavra de Deus diz assim, eis que Deus disse, eis que lhe dou toda planta, todas as plantas que nascerem em toda a terra, e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com semente, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem fôlego de vida, e todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente no chão. E assim foi. Gênesis capítulo 1, versículo 30. E desta forma está dado também, obviamente, ao homem, porque este também tem fôlego de vida. Então toda planta, todo vegetal foi dado também ao homem, a todo que tem fôlego de vida, para que comam de toda a planta, de toda a espécie. E logo no segundo estágio da humanidade, quando houve o acidente no Éden, quando o homem pecou contra Deus e Deus tirou do paraíso, Deus deu uma ordem ao homem que ele tivesse que cultivar a própria terra. Ele então deveria cultivar a terra, plantar, cultivar a terra para extrair dela o seu alimento. E o homem passou a fazer isso. Cultivar a terra é mover a terra, é mexer na terra. O homem recebeu a ordem de cultivar a terra. E aí então, num determinado momento, Deus fala com os homens na Bíblia dizendo assim, os montes cobertos de florestas serão de vocês, limpem o terreno e será de vocês, até os limites mais distantes, embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Está escrito em Isaías capítulo 9, versículo 18. Então isso prova que havia uma ordem para o homem cultivar a terra. E ele falou aqui de montanhas cobertas de florestas, regiões elevadas, colinas de florestas. Limpem o terreno e ele será de vocês. Então, como se pode ver, sempre foi natural desmatar a terra para produzir alimentos. Sempre foi natural que o homem mudasse a vegetação, trocasse de vegetação, trocasse de planta que está no lugar. Ou seja, tire a floresta e plante outra coisa, aquilo que você possa comer. E ainda a Bíblia diz mais. Respondeu Josué, se vocês são tão numerosos, se o monte de Efraim tem pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Josué, capítulo 17, versículo 15. A conquista da terra, como nós vemos aqui, ela já se deu na época com a desflorestação. Precisava-se limpar a terra para tomar posse dela e para produzir o alimento para suas famílias.
E ainda segue a orientação de Deus por meio de Josué, dizendo assim: Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão, ou seja, um pedaço, uma parte. Os montes cobertos de florestas serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês. Josué, capítulo 17, versículo 17. Então ele está dizendo para uma parte do povo de Israel: já que vocês são tantos e precisam de mais terra, vocês não terão só essa parte, não terão só esse pedaço. Vocês terão mais. Vocês terão a outra parte que vocês conquistarem, que vocês limparem e fizerem produzir. Então a referência bíblica que nós temos como desenvolvimento agrário diz que era legal o homem entrar nas florestas, devastar a floresta e tirar dela proveito, tirar o proveito que a natureza lhe dava. Obviamente que a humanidade não poderia comer as folhas das árvores e nem tampouco o tronco, mas precisava tirar a floresta dali para plantar o alimento, o cereal. Então todos os seres que se alimentam, eles precisam ou de destruir a floresta para tirar o alimento dela, ou coletar, ou tirar a floresta dali para plantar outra coisa no lugar. Então todos nós precisamos da terra para comer. Precisamos da terra. E o que dizer então de queimar as florestas? Ultimamente se ouviu muito sobre queimadas de floresta, né? As pessoas dizem: olha, estão queimando, estão devastando as florestas. Principalmente em se tratando de Brasil, as pessoas falam muito da Amazônia, por mais que florestas estejam em toda a parte do país. Mas na Amazônia é onde está a maior concentração. Então, pegou fogo, ou seja, proposital ou acidental, alguém já fica todo apavorado, assustado, achando que o mundo vai acabar porque a floresta está sendo queimada. Bom, primeiro nós temos que observar que a floresta ela se regenera. Se uma floresta se queima, em alguns anos ela está regenerada novamente. Toda a terra se regenera com o tempo, porque existe um fenômeno da natureza, que é o banco de semente, que mais cedo ou mais tarde ela aflora. Talvez com algumas mudanças em alguma espécie que vem mais, outras menos, mas ela se torna uma floresta novamente. E as plantas principais continuam existindo depois de algum tempo. Mas, naquele tempo, já existiam as queimadas nas florestas. Já existia queimada nas florestas, queimar a mata não é uma coisa de agora. Sempre existiu as queimadas. Olha o que diz a Bíblia. Assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes, eles derrubarão suas florestas, declara o Senhor, por mais densa que seja, são mais que os gafanhotos, eles são incontáveis. Salmo 83, versículo 14. Então já havia uma referência, desde os Salmos, de queimadas nas florestas e derrubada das florestas. Aqui está fazendo uma referência a um grupo que iria fazer um ataque contra outro grupo e então o salmista compara esse acontecimento, né, do fogo entrando na floresta, os cortadores de floresta cortando uma floresta. Por mais que a floresta seja densa, ela não ficará em pé, assim como o exército que irá invadir e atacar o outro exército. E a Bíblia ainda diz mais: como um machado, ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do poderoso. Está escrito em Jeremias, capítulo 46, versículo 23. A referência do machado na floresta é mais uma vez uma prova de que a humanidade já tirava a floresta para sobreviver. Como que o salmista ia fazer referência do machado se o homem antigamente não destruía as suas matas e as suas florestas? Sempre houve essa necessidade. E sendo assim, se biblicamente está escrito que o homem deveria tirar o seu sustento da terra
também a referência do suor do seu rosto. É óbvio que nós, como seres humanos hoje, a humanidade de hoje, é fruto, é semente dos primeiros homens da terra. Os primeiros homens da terra derrubavam a mata, expandia a agricultura e mantinha o seu estoque de alimentos. Hoje a humanidade é muito maior do que naquele tempo. A necessidade de alimento é muito maior do que naquela época em termos quantitativos. E o que você me diz então agora? Necessitamos ou não da terra? Ou será que é possível nós usarmos somente a terra que não tem mais floresta? Mas e toda a terra teve floresta, ou seja, floresta densa, ou seja, campo, ou seja, cerrado, seja de uma forma ou de outra, sempre esteve ali a forma natural da terra e o homem foi autorizado a tomar posse dela e usufruir dela para o seu alimento. Sabe onde nós moramos hoje? Os que moram na cidade, por exemplo, talvez nunca viu tem muita gente que nunca viu uma floresta. Mas onde provavelmente você mora, já existiu uma floresta. Se nós tivermos que parar com toda a ação de cultivo, de devastação da floresta, nós teríamos que deixar que as cidades se tornassem floresta novamente. E aonde iríamos morar? Da onde tiraríamos o nosso sustento? Do extrativismo da floresta? Veja que precisa de muita extensão de terra para que haja o extrativismo para uma família apenas sobreviver. Porque não são todas as árvores das florestas que produz fruto para alimento. Não são todas as folhas que se pode comer. Então nós precisamos plantar. É lei divina, o plantio é lei divina. Amém, queridos? Que o Senhor os abençoe. E para você que vai usufruir da terra para tirar o seu próprio alimento e para repartir com o resto da humanidade, com os demais da humanidade, Deus te abençoe e te prospere. E para você que está só na cidade e que não entende como produz os alimentos, pense nisso. Veja que Deus fez tudo perfeitamente bem feito. Ele planejou tudo. Ele não quer que a humanidade seja destruída e que a humanidade sempre cresça, porque Ele disse que nós deveríamos de dominar a terra, crescer e multiplicar e dominar sobre a terra. O mandamento de Deus. Se você é cristão, provavelmente você vai pensar sobre isso e talvez até estudar um pouco mais sobre isso. Se você não é e acha que o cristianismo é algo absurdo, e eu respeito o seu ponto de vista, mas pelo menos pense na questão física disso que nós estamos falando. Pense nisso. Como que a humanidade viveria se não tivesse que tirar as árvores para plantar o cereal para comer? Acredito que a Bíblia, queira você crendo nela ou não, mas ela contribuiu pelo menos para nos fazer pensar sobre a questão ambiental e de sobrevivência da humanidade. Não estou dizendo para que devastamos e destruímos tudo, mas com ética, com capacidade de ser humano moderno, de um pensamento sensível, mantendo o que pode ser mantido e usando, bem usado, aquilo que se pode usar, inclusive toda a face da terra. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Em breve traremos mais algumas reflexões para pensarmos juntos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até mais.